Boa noite, pessoal! No podcast de hoje, iremos comentar sobre um artigo que pesquisou a microbiota e os efeitos de antibióticos em crianças até 3 anos de idade. Esse artigo foi publicado em outubro de 2016 na língua inglesa. E o título dele, traduzido para o português, é A História Natural da Microbiota Intestinal Infantil e o Impacto do Tratamento com Antibióticos na Diversidade e Estabilidade de Cepas Bacterianas. Mas, sem mais delongas, vamos começar pela introdução. Um número crescente de estudos tem destacado o papel crítico desempenhado por bactérias na saúde humana. Esses estudos têm focado em caracterizar adultos saudáveis e encontrar semelhança entre pacientes que sofrem de doenças como diabetes tipo 2, obesidade, câncer, entre outras doenças. Mas recentemente os pesquisadores também começaram a explorar o impacto de fatores externos como exposição a antibióticos para a microbiota infantil. Nesse podcast, irá apresentar um resultado de coletas e análises de amostras de 39 crianças, com uma média de 28 amostras por crianças nos 3 primeiros anos de vida. Durante este período de tempo, 20 das crianças receberam de 9 a 15 tratamentos com antibiótico, enquanto outras 19 crianças restantes nunca receberam o antibiótico. Além de obter informações de como o intestino se desenvolve diante da exposição a antibiótico, pode-se observar sua resistência a esses tipos de antibiótico, a diminuição da microbiota e o aumento de bactérias específicas nesta área. Vamos então para a parte dos resultados. Na pesquisa, foi realizado um estudo com 39 crianças finlandesas, entre 2 a 3 meses de idade, e para cada criança foi pega uma média de 28 amostras, resultando em um total de 1.069 amostras. O estudo procurou acompanhar a microbiota intestinal infantil e o efeito do tratamento com antibiótico. 19 crianças não receberam nenhum tipo de tratamento com antibiótico e as 20 restantes receberam, na maioria, antibióticos relacionados ao tratamento de otite ou infecção pulmonar que foram administrados de forma oral. Para análise, foi isolado o DNA das amostras de fezes e amplificado para poder analisar as comunidades microbianas. Nessa análise, foi encontrado cerca de 142 gêneros diferentes de bactérias, 36 delas em abundância nas amostras. Durante o tempo, foi-se analisando uma mudança na composição de micro-organismos ao longo do tempo de cada criança. A trajetória delas foi se mostrando muito comum entre os bebês. Por exemplo, cerca de 87% deles foi-se encontrado níveis significativos de enterobactérias. Outro resultado que tiveram foi que nos primeiros meses de vida havia cerca de 16% do gênero Bifidobacterium e 7% do gênero Clostridium, mas que foram reduzindo ao longo dos meses a quase 0% aos 18 meses de vida. Percebeu-se também uma correlação entre os períodos de amamentação e os de alimentação sólida, uma mudança na microbiota por conta disso e que as comunidades microbianas se desenvolveram muito mais rapidamente durante os 6 primeiros meses do que o restante do tempo, que foi um processo mais lento. Ou seja, ali no período em que a criança está somente se alimentando pelo leite materno, a microbiota dela ela tende a se desenvolver muito mais rápido do que depois, quando começa ali aos 6 meses a introdução alimentar da criança, que começou a ter um processo de mudança na microbiota muito mais devagar. Apesar de a forma de alimentação ser a mesma, foi notado que as crianças que nasceram de cesariana não possuíam bactérias do gênero Bacteroides na sua microbiota, porém tiveram uma maior quantidade de bactérias do gênero Bifidobacterium. Separaram então também em outro grupo as que nasceram de cesárea das que nasceram de parto normal, para análise. Após essa análise na microbiota, foi começado a investigar o efeito de antibióticos durante esses 3 primeiros anos. Dentro de cada espécie foi calculado o índice de diversidade, usando a probabilidade de se observar cada um dentro da sua espécie, e assim feito o cálculo que é apresentado no artigo. Foi observado 2 padrões nas medidas das linhagens. Para algumas espécies, as cepas dentro de um indivíduo estavam muito mais intimamente relacionadas entre si do que as cepas em outros indivíduos. Esse padrão condiz com uma introdução de uma única espécie que então evoluiu dentro do indivíduo.
Com isso, analisaram que o padrão da colonização única pode resultar em múltiplas exposições, mas apenas um único evento de colonização. Ou seja, provavelmente as crianças foram expostas a várias cepas dessa espécie, mas apenas uma só colonizou o seu intestino. As crianças tratadas com antibióticos têm comunidades menos estáveis, e durante essa pesquisa foi comparada a composição microbiana em cada tempo para cada criança, calculando com o índice de Jacquard, no qual os valores mais altos indicam uma microbiota semelhante. Esse cálculo foi omitido pelas crianças com baixo índice de bacteroides, porque isso acabou afetando muito o índice de Jacquard, ou seja, aquele critério de como a criança nasceu, do parto normal ou cesariana, foi excluído desse índice, porque senão acabou deixando muito diferente. Alguns genes de resistência a antibióticos foram detectados depois do tratamento. Cerca de 11 crianças possuíam genes de resistência já aos 2 meses, antes mesmo de qualquer tratamento com antibiótico, e os autores apresentam isso com um gráfico no artigo. A explicação por esse aumento desses genes não foi definida de certeza, porém tiveram algumas sugestões pela razão disto. A primeira, a resposta a antibióticos transmitidos à criança pelo meio ambiente, por exemplo, leite materno. Segundo, uma resposta a uma molécula de antibiótico natural produzida por outras bactérias intestinais. Terceiro, presença pré-existente do gene de resistência a antibióticos nos genomas, alguns micro-organismos no intestino. E, por último, a disseminação da resistência aos antibióticos através das populações naturais devido ao uso generalizado de antibióticos. Porém, outros estudos seriam necessários para realmente chegar a uma resposta do porquê da existência precoce desses genes de resistência a antibióticos. Discussão. Foi acompanhado o desenvolvimento do microbioma intestinal de 39 bebês durante um período de 3 anos e foi investigado correlações com fatores como o tipo de parto, que seria vaginal e cesariana, nutrição infantil, que seria o leite materno versus a fórmula, e a exposição a antibióticos. Os bebês, nos primeiros 6 meses de vida, eles apresentaram um dos fatores microbianos baseados na abundância de espécies bacteroides. E vários estudos eles mostraram que as crianças nascidas por cesariana têm uma tendência maior para essas bactérias, enquanto as crianças nascidas por via vaginal têm níveis mais elevados de bacteroides. O estudo ele demonstra que a assinatura ela não se limita apenas a crianças nascidas por cesariana. E enquanto os bacteroides baixos, elas foram vistas em todos os bebês nascidos por cesariana e também foi observado em 7 de 35 crianças, que seria 20% desse total. Foi procurado fatores para explicar essa assinatura em crianças nascidas por cesariana, mas com apenas 7 crianças não foi possível identificar nenhuma variável que fosse estatisticamente significativa que fosse correlacionada com essa diferença. E outro estudo publicado nessa edição comparou o número semelhante de crianças com e sem tratamentos com antibiótico, usando uma população nascida nos Estados Unidos, e que tiveram uma taxa maior de partos cesáreos do que a nossa. E outros autores eles identificaram uma microbioma intestinal menos madura e com menor estabilidade no intestino dessas crianças tratadas. E, no entanto, o modo teve um efeito mais forte do que os tratamentos repetidos com antibiótico. E uma consequência importante desse uso desses antibióticos é a disseminação de antibióticos genes de resistência, o que é um grave problema de saúde pública. E depois dessas exposições a antibióticos, foi observado 2 padrões alternativos para antibióticos com abundância de genes de resistência, o que dependia do seu contexto genômico. 1. Os genes carregados no cromossomo microbiano, eles tendiam a mostrar um forte pico em abundância após o tratamento, seguido por um declínio acentuado. E 2. Os genes em elemento móveis, eles tendem a persistir por muito mais tempo após a retirada do antibiótico. Onde esses genes eles se originaram ainda não está certo, mas foi detectada a presença deles a antibióticos em bebês de 2 meses antes de qualquer exposição. E o objetivo principal desse estudo foi usar dessas amostragens para monitorar as mudanças na comunidade microbioma do intestino infantil. E variáveis específicas elas foram examinadas, incluindo a via de entrega e o uso de antibióticos.
Os recém-nascidos eles foram recrutados para a corte de nascimento como uma parte de estudo internacional. E o sequenciamento e análise desses genes foi realizado essencialmente como anteriormente descrito. A classificação dessas crianças com baixo nível de bacteróides com base nesses dados é relativa mediante ao gênero de bacteróides. E foram usados perfis de abundância e nível de cepa para calcular espécies específicas e pontuações de diversidades de haplótipos de cada amostra. E essa medida ela foi motivada pelo conceito de heterozigosidade, e em genética de populações ele é limitado. O valor mais alto ele é consistente, com quase distribuição uniforme de todas as linhagens dentro da espécie. E os valores mais próximos a zero, eles indicaram uma única cepa denominante.